presença, Pai, te peço, Senhor, perdoa minhas transgressões. Usa-me, Senhor, para transmitir, Senhor, a tua palavra. Me capacita, Senhor, para esta pregação, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor, me usando em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje o tema é Jesus está no barco. Quem crê que Jesus está no seu barco? Glória a Deus. Vou iniciar com um versículo, com uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que estáis com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhes obedecem. Glória a Deus. Meus irmãos, é evidente que durante a nossa trajetória, na nossa caminhada, na nossa fé cristã, a nossa trajetória com Cristo, é evidente que vai se levantar vendavais contra a nossa vida, que vai se levantar tempestades contra a nossa vida, e no momento nós podemos até olhar e dizer: nossa, é grande demais essa tempestade, nossa, esse vento é muito forte, meu barco, ele vai afundar, meu barco, ele vai virar, vai dar tudo errado, e agora? Mas eu digo para vocês que maior do que o problema, maior do que a tempestade é o Deus que nós servimos, é o Deus que está presente hoje aqui, maior do que todo o vendaval que se levante contra a nossa vida, muito, muito, muito maior do que isso, é o Deus que nós servimos, é o Deus que está presente aqui nessa noite. Então, olha o que nessa passagem veio dizer: eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos socorra, vamos morrer. E é isso que nós devemos fazer. Por que o problema se resolveu? Foram eles que resolveram com as próprias forças? Não, pelo contrário, eles tiveram que clamar ao Senhor. E aí sim, quando o Senhor ele entra no seu problema, o mar ele tem que obedecer, a tempestade ela tem que passar, porque uma ordem do Senhor é capaz de parar qualquer tempestade, qualquer problema, é capaz de te curar, seja lá de qualquer doença, porque o Senhor ele é o nosso dono, ele nos criou, então ele tem toda a autoridade, todo o poder no inferno, na terra e acima dos céus. Então nós devemos fazer isso. Quando o problema se levantar, nós devemos se levantar contra o problema, chamando o nome do Senhor, clamando o nome do Senhor, porque o nome do Senhor ele tem poder, o nome do Senhor ele tem poder para resolver todo o problema que está na tua vida, irmão. O Senhor ele está no teu barco, o teu barco não vai cair, o teu barco não vai afundar, porque o Senhor está na tua vida. O Senhor, ele é presente na tua vida para te dar vitória. Então, por que nós vamos temer? Não vamos ser como esses homens também que tiveram uma fé pequena, acharam que já ia morrer, eles acharam que ia dar errado. Nós vamos ser assim? Não vamos, porque vai dar certo, já deu certo, já está resolvido. O Senhor, ele já entrou na tua causa. Não esqueça que o Senhor está no teu barco. Vamos usar da nossa fé, vamos usar a nossa fé que nós temos para clamar o nome do Senhor, porque Ele vai entrar na tua luta. Ele já entrou na tua luta, Ele já te deu a vitória nessa noite. Dê glória a Deus. Quem acredita que já recebeu a vitória nessa noite? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Então nós devemos fazer isso, devemos ousar com a nossa fé, nós devemos usar da nossa fé para resolver os problemas, porque com as nossas forças nós não somos capazes. Eu digo para vocês que com as nossas forças nós não somos capazes de resolver nada. Com as nossas forças nós não podemos nos curar, com as nossas forças nós não podemos trazer um familiar para dentro da igreja, com a nossa força nós não podemos libertar a nossa casa, mas com a força do Senhor,
com a mão poderosa do Senhor, com o nome do Senhor, tudo isso se torna possível no piscar de olhos. No momento que nós dissemos isso é impossível e isso não dá certo, o nome do Senhor, ele tem poder para quebrar essa maldição, para quebrar essa palavra negativa de tudo que jogaram na tua vida, dizendo que não vai dar certo, dizendo que já deu errado. O Senhor, ele tem poder. Somente o nome dele pode destruir o inferno. Somente o nome do Senhor que nós servimos pode destruir o inferno inteiro, irmãos. Então entendam, o tamanho do Deus que nós servimos, ele não é pequeno. Então se alegre porque ele está no seu barco. Se alegre porque ele está na tua causa. O tema hoje é esse: Jesus está no barco, não temas. Jesus está no barco, não temas. Que essa palavra penetre no coração de cada um de nós, para que a gente venha entender isso. E quando Satanás soprar no teu ouvido, cadê o teu Deus na hora do problema? Cadê o teu Deus na hora da angústia? Cadê o teu Deus que não está aqui para resolver esse problema? Cadê o teu Deus que deixou esse problema se levantar na tua vida? Cadê o teu Deus na hora que a aflição chega? Cadê o teu Deus nesse momento de fraqueza? Cadê o teu Deus nesse momento de tristeza? Aí você se levanta contra esse problema. Você se levanta contra essa voz maligna e satânica que está repreendido em nome de Jesus. Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. E repreenda em nome de Jesus. Porque eu garanto que essa voz ela vai se sumir. O Satanás ele vai dizer: olha, com esse aí eu não posso, porque ele tem fé, ele usa de fé. Então a nossa arma, o que nós podemos usar ao nosso favor é a nossa fé. Mas se a gente não tem fé, se a gente não tem fé para chamar o nome do Senhor para os nossos problemas, como que nós vamos vencer as adversidades que se encontram em nosso caminho? Aí quando nós não temos fé, quando nós não temos autoridade, tudo que Satanás disser a gente vai acreditar. A gente vai dizer: cadê Deus que deixou eu passar por isso? Cadê Deus que ainda não trouxe aquela pessoa para onde eu queria que ela viesse? Cadê Deus que deixou eu adoecer? Cadê Deus que deixou esse problema acontecer? Meus irmãos, entendam. Na Bíblia, nessa mensagem, nessa palavra, o que nós podemos refletir? Jesus estava no barco, certo? Então, como que essa tempestade veio se Jesus estava no barco? Olhe, mesmo Jesus estando na sua vida, isso não vai impedir dos problemas se levantarem. Mesmo que Jesus estava no barco, mas isso não impediu da tempestade se levantar contra o barco deles. Mas o inimigo, ele se levantar contra a tua vida, significa que ele está vitorioso? Não. A função dele é se levantar, mas a obrigação dele é cair por terra, porque Jesus está no teu barco. Então não temas, não fique dizendo: cadê Jesus? Porque meu Deus permitiu isso. Meus irmãos, o Senhor, ele não mentiu. O Senhor, ele veio dizer lá na sua palavra, lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então por que quando as aflições vierem nós vamos temer? Por que quando as aflições vierem nós vamos querer regredir na nossa fé? Abandonar o Deus tão misericordioso que nos ama e nos livra todos os dias das ciladas do maligno, e nós vamos correr para o braço do diabo? Quer dizer que quando o inimigo ele colocar um problema na tua vida, você vai largar Jesus e vai correr para o braço do inimigo? E isso não é a escolha certa a se fazer. Quando o inimigo se levantar, se levante contra ele em oração, em busca, em jejum, porque o nome do Senhor, ele tem poder para quebrar tudo que Satanás planejou para a tua casa, tudo que Satanás projetou para a tua casa. Eu profetizo que a partir de hoje, quando vocês usarem a fé de vocês, quando vocês usarem da autoridade que Deus te deu, todos os planos que Satanás projetou para a casa de vocês estão sendo quebrados em nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus, ele tem poder. Meus irmãos, se nós soubéssemos minimamente de quanto o nome do Senhor Jesus tem poder na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, no teu espiritual, no teu psicológico, se nós soubéssemos a arma poderosa que nós temos em nossas mãos,
nós não passaríamos por certas situações, nós não deixaríamos Satanás soprar certas coisas na nossa mente, nós não daríamos ouvidos a certas coisas que Satanás nos diz, mas é necessário que a gente tome posse da nossa vitória, é necessário que a gente tome posse de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Como que nós vamos vencer se a gente nem mesmo acredita que Jesus está conosco? É necessário que você tome posse hoje dessa palavra, porque Jesus está no seu barco. Repita comigo: Jesus está no meu barco, Jesus está na minha casa, Jesus está na minha família, Jesus é o dono da minha vida. Jesus é o dono da minha vida. Meus irmãos, para a gente vencer essas tribulações, nós precisamos usar de nossa fé. Nós precisamos usar da arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Nós todos temos o poder dado por Deus de repreender as forças malignas que se levantam contra a tua casa, contra a tua família. Então, por que ficar sofrendo com algo que o Senhor mesmo já deu a solução em tuas mãos? Basta que você use. Não escute as vozes malignas que dizem que tudo está acabado, porque não está. Não escute as vozes malignas dizendo que tudo acabou, que não tem mais jeito, porque o nome do Senhor Jesus, Ele tem poder para quebrar, Ele tem poder para curar, para libertar e para salvar. Quantos ainda creem que Jesus, Ele ainda é o mesmo e não mudou? Quantos creem que o Senhor Jesus está presente nesse lugar, nessa noite, quebrando gradilhos do inferno? Quantos creem que o Senhor, Ele é poderoso para acalmar a tempestade que se levantou contra o teu barco? Todos aqui que estamos presentes é porque nós acreditamos que o Senhor está nesse lugar. Então escute essa palavra, guarde essa palavra no coração de vocês e usem ela com fé a partir de hoje. Eu profetizo que todos que usarem o nome do Senhor Jesus, as amarras, as algemas de Satanás cairão por terra. Quando o inimigo se levantar, a Bíblia diz que quando o inimigo se levantar contra você, se alegre. Por quê? Porque ele te odeia. Como assim eu vou me alegrar? Porque o inimigo me odeia. Porque você é de Jesus. Porque você é lá de cima. Porque você é lá do alto. A tua morada não é aqui. Não se prenda a essas coisas que estão aqui, mas se prenda a tua casa lá no céu. Se prenda a tua promessa que o Senhor colocou na tua vida. Tudo que nós vemos aqui, meus irmãos, é passageiro. Então, por que nós vamos nos prender a essas coisas materiais? Se nós vamos nos prender a essas coisas terrenas, a tudo que Satanás coloca na nossa frente, nos oferecendo. Olha, eu digo para vocês, você é de Jesus, você é lá do céu, você é lá do alto. A sua cidadania é celestial, a sua casa é lá no céu. Por mais que hoje aqui você não tenha uma mansão das mais lindas, você não tenha uma casa cheia de lustres, cheia de coisas perfeitas aos olhos das pessoas daqui, mas a casa que Deus fez para você lá em cima, essa é maravilhosa. O arquiteto foi o próprio Jesus. Ele que projetou a tua casa perfeita para você. Então, se você não usar a sua fé, você pode perder a casa que Ele preparou para você. Então, é importante que nós usemos a nossa fé, porque se lembrem do tema de hoje. Jesus está no seu barco e todos os problemas vão ser resolvidos em o nome de Jesus. E foi essa a minha palavra. Agradeço a oportunidade.